Boa noite, gente. Estamos na live número 217 e a mensagem de hoje vai concordar com a mensagem de ontem, com a live que eu fiz com o Leandro Bresolin. A gente falou de tantos temas, de tantos assuntos que vale a pena você assistir. São 2 horas de live. 2 horas de live que você vai aprender muito sobre você mesmo. Quando a gente entende quais são as forças que movem a nossa vida, quais são as coisas que podem nos trazer resultados melhores, vale a pena você gastar energia para absorver o conteúdo. Então, ontem a gente fez uma live aqui com o Leandro, que acabou de entrar aqui. Foi 2 horas de muito conteúdo, conteúdo que pode te dar uma direção, que pode fazer a sua vida melhorar. Porque se você não tem um resultado que espera, é porque lhe falta o conhecimento para chegar nesse resultado. Com a sua mente, com a sua mentalidade que você tem hoje, você vai conseguir somente chegar até onde você chegou. Então, a live de hoje, eu vou falar muitas coisas que concordam com a live de ontem e para que você comece a aprender como a mente funciona. E tudo começa na mente, tá bom? Eu vou ler um trecho de um livro aqui, que é O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. É um livro fantástico, vale a pena você comprar, estudar e meditar nesse livro. Eu já li ele 2 vezes e agora eu vou começar a ler para vocês aí também. Vamos lá, tá escrito assim, ó. A lei da mente é a lei da crença. Isso significa acreditar na maneira como a mente funciona. Acreditar na própria crença. A crença da mente é o pensamento da mente. Apenas isso, nada mais. Todas as suas experiências, acontecimentos, condições e atos são produzidos pela mente subconsciente como reação ao que você pensa. Vamos lá, pegando o Wilker aqui, que a gente está se inspirando no Wilker aí para de repente fazer um Ironman. Olha só, como é que o Wilker pensa? Por exemplo, eu sei que ele vai participar do Ironman, eu sei que ele está treinando há 2 anos, correto? 2 anos. Qual que é o pensamento do Wilker? Eu já consigo imaginar o que ele pensa. Primeiro, ele acredita que pode. A crença de idade dele não é na crença biológica, mas ele acredita que ele supera a própria idade. Ou seja, ele acredita que é jovem de espírito. Qual que é a crença dele de uma pessoa que vai fazer o Ironman? Primeiro, que pode. Segundo, que a sua idade não vai interferir. Terceiro, ele já se vê competindo. Ele já se vê como um competidor. Esse pensamento produz um sentimento. Esse pensamento está tão enraizado nele, por isso ele consegue treinar por um longo período de tempo, mesmo sem ganhar dinheiro com isso, mas ele consegue treinar, manter o foco. Por quê? Porque o pensamento dele está conectado com aquilo que ele quer. Ele visualiza isso, ele come isso, ele vê isso diariamente. Olha que interessante, né? Falando do Wilker aí, o pensamento dele está levando ele a atingir um resultado extraordinário. Qual que é o pensamento do Wilker que vai participar do Ironman? Primeiro, que ele pode, que a idade dele não interfere, pelo contrário. Essa crença de poder faz ele ter uma atitude de um jovem atleta. E outra, ele se vê já participando do Ironman. Então ele conseguiu manter o foco por 2 ou mais anos se precisar. Focado em fazer exercício. Como diz aqui o livro, né? Todas as suas experiências, acontecimentos, condições e atos são produzidos pela mente subconsciente como reação ao que você pensa. A vida que você tem hoje foi você que, de alguma forma, a criou pelos pensamentos. Como assim, Rodrigo? Ontem o Leandro falou na live algo muito interessante. O pensamento que é repetido milhares de vezes, o cérebro toma como verdade. Quando ele toma como verdade, ele cria emoções e sentimento a partir desse pensamento. Então tu pensa uma pessoa que está focada no Ironman como o Wilker. Faz mais de 2 anos que ele treina. Então esse pensamento foi repetido muitas vezes. Primeiro, que eu posso.
Segundo, que a minha idade não influencia. E terceiro, que eu já estou me vendo competindo no Ironman. Olha que interessante, né? Esse pensamento repetidas várias vezes, o nosso cérebro toma como verdade. Um pensamento gera uma emoção, que gera um sentimento. Esse sentimento começa a atrair tudo que ele precisa para treinar, tudo que ele precisa de informação para se tornar o melhor atleta. A nossa mente é fantástica. Então, todo pensamento que você repete diariamente, o cérebro toma como verdade. Quando ele toma como verdade, isso cria um sentimento. Olha só, gente, o pensamento ele é como a eletricidade. O pensamento, as nossas sinapses neurais que acontecem na nossa mente são eletricidade, na verdade. Existe eletricidade no nosso cérebro. Olha só, todos os pensamentos que temos são como eletricidade, que geram emoções, e o sentimento é o quê? Magnético. Por isso que a gente fala muito do eletromagnetismo. Eletro é o pensamento elétrico e magnetismo. O sentimento vai atrair tudo aquilo que você pensa com mais frequência. Aí eu pergunto para você, como é que estão seus pensamentos? Lembra ontem na live, se vocês nos assistiram? Foco no problema? Quando você está focado no problema, o campo de eletricidade, as sinapses neurais criadas na sua mente são só de problemas, são vias só de problemas. Seu cérebro só consegue ver aquilo. A sua percepção é só de problema. Gera um sentimento. Qual é o sentimento quando... Imagina você só se vendo no problema. Você não agradece nada. O que você vai atrair? Se o sentimento é magnético, é como um imã. O nosso subconsciente é um imã. Então você repetiu vários pensamentos negativos, por exemplo. Esses pensamentos se tornaram uma atração. Por quê? Porque a sua percepção fica ruim. Então você nunca agradece, você sempre reclama. Quanto mais reclama, mais coisas surgem para você reclamar. Uau! Se você entender que todo o poder está na nossa mente e como conduzimos os nossos pensamentos, você vai começar agora a repensar no que anda pensando. O que você anda pensando? Ai, minha vida, eu tenho muitas contas. Mais contas vão aparecer para você, porque tudo que você foca, expande. Tudo que você foca, expande. Talvez a sua vida agora tá ruim, porque seus pensamentos, a qualidade de seus pensamentos são péssimas. Voltando, por exemplo, do Wilker. Como é que ele tem energia para treinar 2 anos antes do evento? Como uma pessoa pode conseguir energia para não perder o foco, não perder a disposição e treinar? O pensamento dele está tão focado em coisas boas, o pensamento dele está tão focado na competição, o pensamento dele não está focado em problemas, mas sim em aprender todo dia. Uma pessoa que tem uma qualidade de pensamentos assim começa a fazer coisas que aparentemente até é sobrenatural. Porque eu conheço pessoas com a mesma idade do Wilker, desanimadas da vida, sentada num sofá, envelhecendo, os ossos já ringindo, já os músculos sem força. Perceba que é uma questão de crença. Como diz Henry Ford, se você diz que você pode, você está certo. Se você diz que você não pode, também está certo. Olha só, o Henry Ford, quando ele foi fazer o motor V8, o que aconteceu? Ele pediu para os engenheiros, preciso de um motor com 8 pistões. Vamos se virar. E na época não existia. Os engenheiros tentaram 1 ano, tentaram trabalhar e sempre diziam para o Henry assim, bem, é impossível, cara, não tem como fazer um motor de um V8, não dá, não tem como. Então o Henry Ford falava assim, não, vamos tentar mais uma vez. E ele, junto com as ideias e tal. Passou mais de 1 ano e eles conseguiram desenvolver um dos motores mais potentes que tem. Foi usado no Shelby Cobra, se eu não me engano. Agora, e se o pensamento dele assim, cara, se o pensamento do Henry Ford fosse assim, cara, eu acho que isso aí não dá certo mesmo, eu vou desistir, todo mundo tá me sugestionando que não dá certo, vou desistir. Nós não teríamos um motor tão potente. Agora tem motor V12, as Ferrari deve ser até V+, agora. Gente, perceba que o nosso poder de criação está nos nossos pensamentos. Rodrigo, como é que eu posso filtrar, como o Leandro ontem falou também, que a gente tem em média 70 mil pensamentos, como é que eu posso filtrar os pensamentos? Porque a gente, até dormindo, a gente pensa. O nosso cérebro é uma máquina de pensar. Tem que cuidar com as reclamações. Se você evitar reclamar e agradecer, é uma forma de filtrar os pensamentos negativos. É uma forma de filtrar os pensamentos negativos. Porque se você só reclama,
Além de seu corpo liberar hormônios que vão te prejudicar, porque ele vai liberar em excesso o cortisol, adrenalina, entre outros, pode prejudicar o seu sono, porque baixa o seu nível de melatonina, você não consegue dormir direito. Aí você não consegue parar o cérebro de rodar, não dá aquela relaxada, as meditações que a gente falou ontem, você não consegue meditar. O que acontece? Qualquer motor que for levado ao extremo, ele ligado em máxima rotação e os nossos pensamentos também não param, nem quando a gente dorme. Qualquer motor que se a gente passar de 24 horas, 48 horas rodando sem parar, o que acontece? Vai fundir as peças. Vai fundir as peças. Então você tem que aprender a relaxar, aprender a filtrar pensamentos, mudar a sua percepção em relação à vida. Talvez você hoje olhe a sua vida e diga, nossa, minha vida é uma merda, eu não consigo. Peraí, comparado com o que você está falando que a sua vida é uma merda? Comparado com o quê? Você já viu o documentário sobre a Síria, como é que é lá a ditadura? É horrível, cara. Nós vivemos num país cheio de oportunidade. Ah, eu esqueci, você esqueceu de agradecer que tem um celular, que tem uma internet, que pode aprender algo novo na sua vida, pode aprender até mesmo uma profissão na sua vida. Simplesmente, quando você começa a agradecer, mais coisas surgem para você agradecer. E você começa a entrar nas oportunidades. Continuando a leitura aqui então, olha só. Deixe de aceitar... antes até. Lembre-se, não é aquilo em que você acredita, mas a crença que está na própria mente que traz o resultado. Porque olha só, muitas pessoas sabem e acreditam que o cigarro faz mal, mas por que não consegue largar? Por que será? Porque ele repetiu tantas vezes aquele padrão que se tornou algo inconsciente já. Ele faz aquilo sem pensar, quando vê ele está com um cigarro na mão e nem percebeu. Uau, que estranho. Mas como, Rodrigo, olha só, intelectualmente ele acredita, ele sabe que o cigarro faz mal, mas por que não consegue largar? A pessoa também sabe que beber álcool em excesso faz mal, estraga a família, destrói tudo. Mas por que não consegue parar? Essa é a questão, por que não consegue parar? Intelectualmente, a pessoa sabe que faz mal, ela acredita até que faz mal, mas ela não consegue largar. Por que será? Porque tudo que levamos a nível inconsciente se manifesta de uma forma poderosa, é um imã, é a lei da atração, é algo muito poderoso. É algo muito poderoso. Por exemplo, quando você está aprendendo a dirigir carro, no começo você fica todo tenso dirigindo o carro e pensa em trocar as marchas e apertar na embreagem, apertar no freio e acelerar. É muita confusão, é muita coisa, você fica até nervoso no trânsito, mas pela repetição daquele padrão, quando vê... Passou 1 ano, 2, você está dirigindo e conversando com o caroneiro. Quando vê, você está ligando o rádio. Quando vê, você até está no celular. Não façam isso, mas quando vê, você está até no celular dirigindo. De tão automático aquilo que se tornou. Como que se torna algo automático? Repetição. Agora imagine se você repetir pensamentos negativos. Se torna tudo automático e você nem percebe o que você está fazendo. Por isso que a sua vida está uma merda. É por isso que a sua vida está ruim. Porque você vem repetindo padrões negativos e aquilo se tornou automático e está atraindo tudo para você. Perceba que quando você está aprendendo a dirigir pela repetição, depois se torna tão fácil, você nem pensa para fazer as coisas, você só dirige, fala com o motorista, olha as coisas na rua. O que aconteceu? Tudo que você levar a nível subconsciente, você cria algo poderoso. Primeiro, que você faz no piloto automático, e você não precisa pensar para fazer aquilo, você faz de forma automática. E isso atrai a sua vida. Quando você aprende a dirigir, é engraçado, né? Quando vê você está com o seu carro, seu próprio carro. Ué, do nada? Não, você ficou tanto dentro de um carro treinando, e aquilo fez tanto sentido para você, que você atraiu o seu carro. Seu próprio carro, o carro que você tem hoje, você atraiu. Bom. Será que é coincidência de você treinar tanto ter um carro quando vê você tem um carro? Não. A sua mente subconsciente cria isso. Porque tudo que faz sentido para você, você dá orientações para o cérebro. Provavelmente você já quis comprar uma roupa nova, ou até mesmo um carro novo, você estava pesquisando. Aí você começou a ver as cores, né? Você começou a folhear revistas, jornais, olhar na internet, tudo aquilo sobre a roupa nova que você queria. Mas quando vê, você está na rua e você vê alguém passando com a mesma roupa, você diz,
Pô, como é que pode? Ele já tem a roupa que eu queria. Que estranho. O mais engraçado é que aquilo já estava rodando, só que você antes não tinha foco, você não tinha dado comandos para o seu cérebro para prestar atenção naquilo que era importante para você. Por isso é muito importante a gente ter um mural dos sonhos, filtrar pensamentos, porque nós vamos criando a nossa própria realidade. E quando chega a nível subconsciente pela repetição de padrões, fica mais fácil a criação. Fica muito mais fácil você criar a vida que você deseja. Vamos lá, continuando a leitura, olha só. Deixe de aceitar, então, as falsas crenças, as opiniões, as superstições e os medos que assolam a humanidade. Olha que interessante, ó. Deixe de aceitar as falsas crenças, as opiniões, as superstições e os medos que assolam a humanidade. Comece a acreditar nas certezas e verdades eternas da vida. Quais são as maiores verdades eternas? Se você quer entender a vida, você tem que entender sobre energia, vibração e movimento. Nikola Tesla já falava isso muito tempo antes. Energia, vibração e movimento. A vida é regida por leis. Aparentemente, as paredes aqui atrás, elas estão paradas. Mas se a gente conseguisse um microscópio, a gente ia ver que todos os átomos estavam em movimento. Os elétrons estão em movimento. Uau! Isso é muito legal. Quando você começa a entender que nós temos energia, tudo está em vibração. Não existe matéria sólida que não esteja em vibração. Até o metal, se você pegar ele com um microscópio, tudo é energia, tudo está em movimento. Olha só, aí diz assim, ó, comece a acreditar nas certezas e verdades eternas. Comece a pensar sobre a energia. Olha só, que jamais mudam. Nesse ponto, você se moverá para frente, para cima e para Deus. Uau! Mas se você não acredita que é possível mudar a sua vida, melhorar a sua qualidade de vida, fica difícil. Porque olha só, o seu intelecto, ele é como uma barreira. Você cresceu, você aprendeu muita coisa na infância e depois que você tem a mente crítica formada, é como se fosse um portão. Você aprendeu e agora você fecha a sua mente para um novo aprendizado. Aí vem o Rodrigo aqui falando de qualidade de vida, falando sobre o poder do subconsciente. Você até me ouve, mas o seu lado crítico, o seu lado analítico, que é o nosso lado esquerdo do cérebro, ele recusa a informação. Talvez se eu disser para você, você pode ser um milionário, como você é uma pessoa que eu sei que só acredita vendo, então você vê a sua própria situação, você nunca estudou energia, vibração, física quântica, que ontem o Leandro falou bastante também. Você vai olhar tudo ao redor e vai dizer, não, Rodrigo, isso é impossível. Beleza, vai ser conforme esse seu pensamento. Seja conforme você acredita. Você não vai conseguir mesmo. Lembra do Henry Ford, quando ele falou para criar o motor V8? Ele insistiu naquilo. Ele sabia que haveria uma possibilidade. Quando você começa a meditar em algo, por exemplo, você quer resolver um desafio que você está enfrentando, e você começa a pedir para a sua mente, você faz perguntas para você mesmo, perguntas boas. Como eu faço para resolver esse desafio? Faça essa pergunta antes de dormir para você ver se seu cérebro vai te dar resposta até no sono, até no sonho. Até no sonho seu cérebro te dá resposta. Se ele não te der no sonho, se você fizer uma pergunta muito poderosa para você mesmo, como é que eu faço para resolver tal problema, tal situação, e tomar um copo de água antes de dormir, o seu cérebro vai achar uma forma de dar resposta. Toda pergunta que você faz para o seu cérebro, ele dá um jeito de achar respostas. Você quer ver como? Olha só. Henry Ford também foi, além de ser um grande fabricante, ele estava muito preocupado com a produção de carros. Estava muito devagar a produção de carros. O que ele fez? Ele fez uma pergunta. Qual pergunta ele fez? Como eu posso produzir veículos em massa? Na época era impossível construir veículos em massa. Era muita coisa, era muita peça. Mas a cada pergunta que você faz a si mesmo, o cérebro tende a responder, a te dar respostas. E com certeza Henry Ford ficava toda noite pensando como é que eu posso produzir veículos em massa. E o subconsciente, ele te trará a resposta.
Mas a pergunta tem que ser boa para que a resposta seja boa. Porque se sua pergunta for ruim, o que acontece? A resposta é ruim. Pergunte a si mesmo, por que está acontecendo isso comigo? O seu cérebro começa a disparar um monte de coisa do tipo, não, é porque você está fazendo errado aqui, porque... Ou seja, ele começa a ver tudo que é negativo em você e você não consegue ver suas qualidades. Então, para que você tenha respostas boas do seu subconsciente, você precisa fazer boas perguntas. Henry Ford, então, fez a seguinte pergunta, como posso produzir veículos em massa? E ele fez essa pergunta por ele mesmo. Napoleão Hill foi um cara que estudou muito Henry Ford e ele fala muito sobre isso. O que aconteceu? Ele, pensando nessa solução, o cérebro dele deu respostas, o subconsciente dele deu respostas. E ele foi quem construiu a primeira produção de veículos em massa. Uau! Do nada, do zero? Não, por umas simples perguntas. Perguntas boas geram boas respostas. Agora, o que está impedindo a sua vida? Se você perguntar para você mesmo, antes de dormir, tomar um copinho de água, isso é uma técnica muito usada. Se você fizer uma pergunta, como eu posso resolver tal situação? Como eu posso mudar o meu estilo de vida? Eu tenho certeza que o seu subconsciente dará uma forma de responder. Seja em sonho, seja no acordar. E se você ficar prestando atenção quando vê uma pessoa fala o código que você precisava, quando vê você cair de paraquedas numa live como essa, talvez você perguntou alguma vez na sua vida, eu preciso solucionar minha vida, eu preciso tomar uma direção da minha vida, como é que eu faço para que a vida tenha sentido? Puf, do nada surge a minha live lá pra você. Será que essa live surgiu pra você à toa? Ou foi você que atraiu? Olha só, o Leandro colocou assim, para conhecimento, que tudo é energia. 1936, Samuel Kirlan começou a tirar fotos mostrando a energia das coisas, folhas, pedras, mãos, objetos, entre outros. Leandro, tu me lembrou algo muito interessante. Rodrigo, eu não creio em energia. Tá, beleza, eu não tenho nenhum... Aqui, ó. Eu não creio em energia. Pega uma caneta, esfrega na sua cabeça. Depois pega um pedacinho de papel e coloca assim, para ver se o papel não vai se erguer, não vai em direção à caneta onde você esfregou na sua cabeça. Porque quando você começa a movimentar aqui, os átomos começam a se mover. Eu já estudei sobre eletricidade, trabalhei com elétrica também. E eu aprendi que a eletricidade é os elétrons que entram em movimento. E é o que acontece. Esfrega a caneta aqui na cabeça, os elétrons começam a entrar em movimento. Começam a saltar. Elétrons começam a saltar, ou seja, energia. Se você já viu um fio de alta tensão, quando dá um curto-circuito, o que acontece? Bum! Cria uma onda de energia azul, chega a dar cor aquilo. Isso é energia, isso são os elétrons se movimentando. Tem uma quantia de movimento que, olha só, é perceptível, né? Se eu aumentasse esse movimento, lembra que eu falei que se a gente quer entender a vida, a gente tem que entender energia, vibração e movimento, né? Olha só, até aqui a gente consegue ver, mas se eu colocasse isso numa máquina, chega um ponto que você já não consegue ver mais a caneta. E se eu ainda acelerar mais esses pensamentos, chega um ponto que eu só vou ouvir um som, que é o som da energia já. E tem estudos que revelam que a maior vibração que existe é a do pensamento. E é a do coração, que ontem o Leandro falou também. É a energia mais poderosa, que você não consegue ver, você não consegue ouvir, mas é a energia mais poderosa. Agora, analise os seus últimos pensamentos, compara com a sua vida. A partir dos pensamentos surgem as suas palavras. Analise as suas palavras e veja como você está vivendo. Desde o começo da pandemia, eu falei que na minha casa eu não aceitaria e não entraria o desafio que estamos enfrentando. O que aconteceu? Nós somos libertos de todo mal. O que aconteceu? Nós estamos distantes dessa praga. Rodrigo, mas é a sua imunidade. Crença. Eu instalei crenças boas. Antes de tudo isso acontecer, eu já estava instalando um monte de crenças boas. Crenças boas. O que acontece? Eu tenho uma saúde de ferro, graças a Deus. Vocês conseguem entender como funciona o pensamento? Hoje eu estava falando com os colegas aí, gravando no estúdio, gravando umas músicas.
E surgiu o assunto, né, da pandemia e tal, e um dos meus colegas que estava lá no estúdio falou que o irmão dele estava com alguns problemas, ele não conseguia sair de casa, ele estava com muito medo. Então eu comecei a falar para ele, olha, esse medo é pelo excesso de informação ruim, como tudo que você foca expande, o que a mente dele está dizendo para ele? Que ele está diante de um perigo iminente. O que o cérebro faz quando ele está em perigo iminente, que ele entende, pelo menos na imaginação? Ele bloqueia a pessoa. Ou seja, é melhor eu ficar aqui que eu vou sobreviver. Mas sobreviver não é viver. Isso é a mesma coisa, por exemplo, se a gente estivesse na época das cavernas e a gente ficasse com medo de enfrentar os leões. Que a gente ficasse submisso diante dos leões ou dos perigos da natureza. A gente ia viver em caverna até hoje. O medo, ele acaba bloqueando você. Agora, muitos dizem até que tem o medo bom, não é medo que se diz, né? É prudência. Quando você começa a ter prudência, você não vai fazer a bobagem de atravessar a rua sem olhar para os lados, né? Então é prudência, não é medo. Mas o medo, ele trava a pessoa. E olha só, de tanta informação ruim que ele consumiu, e a merda dessa mídia só traz coisa ruim, porque está mais acontecendo coisa boa na Terra do que coisa ruim, faz com que muitas pessoas recebam essa informação, aí a imaginação dela dispara para tudo que é negativo, essa pessoa se trava. Então ela olha para o futuro, um futuro sem esperança, aí já começa a ansiedade, já vai para outro assunto. Olha só, então vamos entender de novo. Comece a acreditar nas certezas e verdades da vida, que jamais mudam. Energia, vibração e movimento. Nesse ponto você se moverá para frente, para cima e para Deus. Ou para a energia, não sei no que você acredita, mas... Gente, a gente vive num universo cheio de galáxias. A gente vive em um mundo que está em um firmamento invisível. Como é que eu não vou acreditar que alguém arquitetou tudo isso? Olha o Pedro Paim, cantor aí, que a gente gravou algumas músicas desse cara aí, sigam ele aí, que é um cara fantástico, é um cantor de excelência, um grande cantor, vai fazer a diferença aí nessa geração aí. Olha só, o Leandro me mandou assim, luta ou fuga na nossa mente, age assim para proteger, exatamente. Sua imaginação, por exemplo, alguém que consome informação ruim, negativa, a imaginação fica... e não para de reclamar, focado na negatividade. O que acontece? A imaginação fica ruim, olha para um futuro sem esperança, acha que o mundo vai acabar, vai desabar. Ou seja, imagine alguém que pensa assim, não, o mundo vai acabar, tal. O que ele faz hoje? Não faz nada. Ele vai morrendo aos poucos. Ele tem medo de agir, porque acha que está tudo acabando. É um problema. Aí o corpo reage, é luta ou fuga. Geralmente as pessoas não lutam, elas acabam fugindo. Ou seja, se escondendo. Sobrevivência. Sobreviver não é viver. O Pedro Paim colocou aqui. Valeu, irmão. Demais. Valeu. É legal quando a gente recebe um elogio, né? Porque a gente mesmo se elogiar é fácil, mas é legal a gente receber elogios de terceiros, né? Isso faz bem pra gente. E é sinal que eu tô crescendo de alguma forma. Muito obrigado aí pela oportunidade. Gente, tudo é uma questão de nós começar a absorver o conhecimento verdadeiro. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Existe o bicho-papão debaixo da cama? Não. Existe o coelhinho da Páscoa? Não. Existe a verdade sobre a Páscoa. Existe o Papai Noel? Não. Isso eu já falo para minha filha de 5 anos, que isso não existe. Ah, Rodrigo, tu é mal com ela. Não. Eu quero que a verdade seja uma base para ela tão firme que quando vir as tempestades da vida, os desafios da vida, a sua casa não vai tremer, não vai nem cair na ansiedade, nem na depressão, porque muitas pessoas, por estar com as verdades que na verdade são mentiras, assim como o Coelhinho da Páscoa, o Papai Noel e várias mentiras, assim pererê, essas bobagens toda. Olha só, vou dar um exemplo bem simples aqui, ó. O que é principal numa construção? Qual que é a principal coisa na construção? Primeiro, é limpar o terreno. A primeira coisa é limpar o terreno. Tira toda a sujeira, tira toda a mentira. Depois, o que os construtores fazem para começar a construir? Escavação. Para que a escavação, Rodrigo? Para encontrar a rocha. Quem é a rocha?
a verdade. Lembra que Jesus falou? Quem crê em mim é semelhante ao homem que fez a sua casa sobre a rocha. Quem não crê em mim é semelhante ao homem que construiu a sua casa na areia, sobre a mentira. Veio a tempestade, vem informações em excesso negativas, a pessoa acredita e sua casa desaba, ou seja, cai em depressão, ansiedade, não consegue dormir. Vamos lá, quando eu conheço a verdade, é por isso que eu falo a verdade para minha filha, não existe coelhinho da Páscoa, não existe Papai Noel. Existe uma verdade muito maior do que isso. Faz com que ela acredite em algo muito sólido. As vigas da casa dela, o que é as vigas? É o poder que nós temos e o livre-arbítrio de acreditar. Imagina uma pessoa que agora acredita na verdade. O que acontece? Vem as tempestades da vida, vem os desafios da vida, mas o seu poder de acreditar está acreditando na verdade. Qual que é a verdade? Eu quero, eu posso, eu quero, eu consigo, eu posso. Eu consigo qualquer coisa que minha mente e eu forçar a minha mente a acreditar. Olha só, eu construo a minha realidade. A minha saúde começa onde? Começa na saúde mental. Que tipo de informação eu estou jogando aqui para dentro? Porque, lembra, o Leandro falou ontem, pensamentos repetidos o cérebro toma como verdade. Só que se seus pensamentos forem mentirosos, até um tempo eu acreditava no coelhinho da Páscoa, daí eu ficava frustrado porque o coelhinho da Páscoa não vinha. E eu já começo a sofrer, e agora o coelhinho da Páscoa não veio. Mentira! Ensine suas crianças sobre a verdade. Não contem mentiras para ela. Assim, as suas bases, o seu poder de acreditar vai estar firmado na verdade. Vai vir as tempestades da vida. As tempestades não param. Mas a sua casa não vai ruir. Porque ela vai estar firmada na verdade. Imagina se nós aprendêssemos desde cedo que nós temos o poder de construir a nossa própria vida. Imagina se nós aprendêssemos sobre o poder do nosso subconsciente. Imagina se desde a infância a gente aprendesse que o nosso pensamento gera uma emoção e o nosso pensamento é como eletricidade e o sentimento que esse pensamento gerou é magnético, a gente acaba atraindo aquilo. Você tem noção de como seria a nossa vida? Talvez a gente não estaria passando tanto perrengue. Mas graças a Deus eu cheguei nesse conhecimento, nessas conclusões que realmente a gente começa a analisar a vida das pessoas e a gente começa a entender o porquê que ela faz o que faz, o porquê que acontece aquilo com ela. Por que muitas pessoas, infelizmente, estão em crise de ansiedade? Por que será? Porque nos deram um monte de mentiras. Lembra que eu falei? As mídias só largam coisa ruim o dia todo, sabendo que está acontecendo muito mais coisas boas. Como o que, Rodrigo, por exemplo? Hoje eu gravei com um amigo meu, Pedro Paim, músicas maravilhosas que ele está criando. Isso é uma coisa boa, só que as mídias nunca vão perceber isso e nunca vão largar para o povo, porque o povo acostumou a consumir coisa ruim. Você tem noção disso? Hoje saiu um monte de gente para trabalhar, para resolver seus problemas, para se desafiarem. Saiu um monte de gente treinar para entrar numa competição. Mas por que não mostro isso? Porque infelizmente só vende o que é negativo. Mas agora a gente é adulto e a gente pode escolher agora que tipo de informação a gente vai colocar aqui para dentro. Essa informação repetida várias vezes se torna uma verdade para nós. E um sentimento, esse sentimento atrai essa verdade. Então hoje eu quero dizer para você que você pode, tudo que você quer, você pode conseguir. Tá tudo aí dentro de você. Você tem o poder de criar a vida que você deseja, em mínimos detalhes. Em mínimos detalhes. Aos 9 anos de idade eu queria ser baterista. O que aconteceu? Eu sou um baterista. Olha só, qual verdade você acredita? Essa verdade, o Leandro fez uma pergunta. Qual verdade você acredita? Primeiro, que eu sou e nós somos imagem e semelhança do Criador. O nosso Criador começou a criar tudo pelo um som verbal, pelas palavras. Então, as nossas palavras vêm do pensamento, né? Se os meus pensamentos tiverem qualidade, eu vou ter qualidade de palavras. A minha vida vai ser a média das minhas palavras. É a primeira coisa que eu acredito. Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova viva das coisas que não se veem. Ou seja, eu acredito que tudo primeiro eu crio na minha mente e depois isso se manifesta. Isso é um ensinamento do nosso Mestre Jesus. E depois, essa verdade te limita? Sim, se essas verdades forem mentiras, assim como o coelhinho da Páscoa. Imagina uma criança esperando o coelhinho da Páscoa, mas o coelhinho nem coloca ovo de chocolate.
Papai Noel, da onde vêm essas ideias? Olha só, se forem verdades que são mentiras, te limitam, ou seja, superstições. Eu lembro que a minha mãe dizia assim, olha, a minha mãe falava para todo mundo e a tadinha, ela sofria com isso, porque olha só, ela falava para todo mundo, ei filho, não come melancia e não come nada de leite lá, senão vai dar um embrulho no teu estômago, tu vai morrer. Gente, quando eu comia a melancia, eu cuidava para não esquecer, para não tomar um café com leite, porque na minha mente eu achava que eu ia morrer. Porque minha mãe aprendeu assim, é uma superstição. Aí um certo dia, depois que eu tinha uns 12 anos de idade, eu comi uma melancia e depois eu esqueci e acabei tomando um copo de Nescau com leite. Quando eu lembrei daquilo, eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou morrer. Eu vou morrer. E agora? Comecei a ficar desesperado, comecei a suar frio. Mas depois eu percebi, não, mas espera aí, faz mais 5 horas já que eu comi a melancia, até agora nada. Tem coisa errada nessa informação. A informação era uma mentira, porque não tinha nenhuma base científica, porque melancia com leite pudesse dar algo como a morte sobre nós, ou pudesse gerar a morte sobre nós. Então, naquele momento, eu quebrei uma crença que eu tinha. Daí eu comecei a analisar, epa, chinelo virado, varrer de dentro para fora, tinha um monte de superstição que eu acreditava, levava muito sério. Eu falei, epa, tem coisa errada. E foi uma crença que a minha mãe herdou lá da infância, mas também limitava ela, porque quando ela comia uma melancia, ela não comia nada que tivesse leite. Ela se limitou a vida toda. Até um dia eu conversei com ela e ela entendeu e começou a se desafiar. Aí agora o chinelo virado não faz sentido nenhum, não tem nada a ver. Tinha várias outras superstições que a gente tinha, que minha mãe tinha herdado e passado para nós. Essas verdades que são mentiras podem limitar sim, né, Leandro? Essas verdades que são mentiras podem nos limitar, assim como o Papai Noel. Olha, gente, eu desconfio até que o homem não chegou na Lua ainda, né? Porque se tivesse chegado, eles já teriam feito a segunda expedição. Tem relatos, e eu tinha um atlas até, que depois eu fui analisar depois de tempo, depois que eu comecei a questionar, eu falei, será que o homem foi para a Lua mesmo? Aí a distância da Terra em várias fotos tinha ângulos diferentes. Uma hora estava muito perto, uma hora estava longe. E tem estudos que houve uma montagem aí, porque os Estados Unidos queria vencer a Rússia no campeonato espacial. Mas eu gosto de questionar isso. Eu realmente não acredito que o homem chegou na Lua, porque se chegasse eles já teriam ido de novo. E eles estão se enrolando um monte para ir porque eles não conseguiram chegar. E é isso que eu acredito. Então, naquela época era muito fácil de passar mentiras para as pessoas porque as pessoas não tinham acesso à informação. Hoje as pessoas podem pesquisar, questionar, ir atrás e realmente descobriram várias coisas nessa expedição lunar aí que não fecha as contas. É por isso que até hoje eles não foram de novo. Porque eles não estão conseguindo. Porque agora não vai ter como enganar o povo. Porque a informação está na palma da mão. Então, pesquisem sobre isso, sobre a ida à Lua. Eu realmente acredito que eles não foram. Eles alcançaram o espaço aí. O espaço eles conseguiram, mas na Lua tem vários cálculos aí que não fecha. Porque a Lua tem uma rotação, a Terra tem outra. Seria muito difícil aterrissar lá. E tudo isso pode ser uma armação, tá, gente? Questionem as informações para que vocês recebam a informação verdadeira. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Depois que eu comecei a desconfiar até que o homem não tinha ido para a Lua, muita coisa começou a cair a ficha, hein? Muita coisa cai a ficha. Muita coisa. Gente, você começa a questionar, você começa a perguntar, será que é? Será que tudo isso que estão dizendo é mesmo? Como é que eles vão provar? Isso é interessante começar a questionar e descobrir a verdade. A verdade é uma rocha tão firme que você não precisa se explicar para ninguém. A verdade é poderosa. Quando você vive na verdade, você não precisa explicar para ninguém. A verdade realmente é uma rocha. É uma rocha muito forte. E é onde nós devemos firmar as nossas vigas, o nosso poder de acreditar na verdade. Tá bom, gente? Essa foi a live número 217. Espero ter passado uma informação legal. Gente, obrigado pelas perguntas, pelos comentários. Todo dia a gente vai fazer live, todo dia eu faço live e nas quartas-feiras eu faço com o hipnoterapeuta Leandro sobre assuntos diversos que vão te ajudar a tomar uma nova direção na sua vida. E acreditem, até o Leandro perguntou, qual verdade você acredita? Tudo é possível aquele que crê, principalmente naquele que crê na verdade. Tá bom, gente? Grande abraço, eu vou ficando por aqui.
tenha uma ótima noite, uma noite de sono profundo, de muita paz. E eu espero que quando você amanhã acordar, você se encha de orgulho, agradeça a vida, agradeça os pequenos detalhes e a sua vida vai ser maravilhosa, tá bom? É isso que eu desejo a todos. Vamos lá buscar a verdade sempre para que a gente possa ser liberto e que a gente possa desfrutar dessa vida o máximo possível. Até amanhã.